Olá, muito bom dia. É um prazer ter sua companhia logo tão cedinho. Hoje é sexta-feira, uma sexta-feira chuvosa. O fim de semana chegou nesse 17 de fevereiro e eu te convido a conhecer os destaques do programa de hoje. Pai estupra e engravida filha de 15 anos. O crime já acontecia há 2 anos. A adolescente, grávida, demorou para revelar a verdade para a polícia, mas contou que o pai chegou a dar remédios e a proibiu de ir à escola. A polícia apresentou na tarde de ontem 3 pessoas suspeitas de latrocínio do promotor Paulo Henrique de Carvalho. O crime aconteceu em janeiro. Eles perceberam a vulnerabilidade no momento e acabaram abordando. E pelo fato da vítima reagir, acabaram alvejando a vítima com 3 disparos. Durante coletiva sobre transporte público, o prefeito Arthur Neto anuncia que está com câncer e vai se licenciar da prefeitura para o tratamento médico. É uma coisa inicial e que vai ser resolvida no começo de abril. E ainda, a Assembleia Legislativa do Amazonas arquiva a CPI que poderia investigar supostas fraudes na AFEAM. E tem também, hoje é sexta-feira, dia do quadro Roteiro do Dia. E a gente traz dicas de lazer sobre rodinhas. Eu lembro dos 11, 12 anos de idade, quando, anos 80, era moda a patinação. Tem carnaval, tem esporte, isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6 horas e 2 minutos e nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio, vídeo, texto ou fotos para o nosso WhatsApp. O telefone é o 992 25 8767. Você pode ainda entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E a gente começa a edição mostrando um caso absurdo de violência sexual. A polícia prendeu um ajudante de pedreiro que estuprou e engravidou a própria filha de 15 anos. As investigações indicam que ele abusava da garota desde quando ela tinha 13 anos. A história é tão revoltante e absurda que a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente tirou do convívio desse homem os outros filhos que moravam na casa. Até a Morel tem os detalhes. Este ajudante de pedreiro, que não pode ser identificado, tem um menino de 1 ano de idade e outras 4 filhas. Desde que a mais velha tinha 13 anos, era vítima dos abusos do pai. Essa menina passou pela psicóloga, essa adolescente, onde confirmou a situação de estupro vulnerável de forma continuada, um intenso sofrimento causado pelo seu genitor, em que quando ela negava ceder às investidas dele, ele a agredia fisicamente, inclusive com cabos de vassoura. Essa situação do abuso sexual foi presenciada pela irmã de 13 anos e por uma madrasta que abandonou o pai em razão disso. Depois de uma denúncia feita ao Conselho Tutelar da Zona Sul, a polícia chegou até o estuprador. A adolescente, grávida, demorou para revelar a verdade para a polícia, mas contou que o pai chegou a dar remédios e a proibiu de ir à escola. Ele já não estava mais ficando normalmente na casa, né? Ele só ficava lá pela madrugada e de manhã ele saía. E procuramos pelo bairro, né? Conseguimos algumas informações e localizamos ele lá no mesmo bairro onde ele mora. Imediatamente a gente conseguiu retirá-la do seio do agressor, que esse era o objetivo, né? Retirar, identificar a situação do abuso, e os outros ficaram numa família extensa, dos outros filhos, e ele será encaminhado para a cadeia pública. Uma situação absurda, né? Alguém que deveria proteger, zelar pelo filho, acaba fazendo um ato de violência como esse. E muitas vezes isso acontece dentro de casa, na maior parte dos casos mesmo, acontece dentro de casa com alguém próximo, com algum familiar, com algum amigo. Então é importante fazer a denúncia, criar coragem para isso, porque existe uma rede protetiva que vai dar assistência a essa vítima, né? Vai dar uma estrutura para que ela saia desse convívio e possa ter uma vida normal e com acompanhamento psicológico. O telefone para você fazer a denúncia é o Disque 100. Você pode ligar e não se identificar. E se você sabe de algo parecido com um absurdo como esse, você precisa denunciar, não pode se acovardar diante de uma situação dessa. E se você é vítima, pode procurar uma delegacia ou também ligar no Disque 100. A ligação é gratuita.
E a polícia apresentou na tarde de ontem 3 pessoas suspeitas de praticar o latrocínio do promotor Paulo Henrique de Carvalho. Ainda há um 4º acusado que está internado no Hospital 28 de Agosto. Ele foi ferido durante troca de tiros com a polícia na hora da prisão. O crime aconteceu no dia 20 de janeiro. Kelly Cristiane Magalhães Seixas, de 21 anos. Sebastião Pereira da Cunha, 32 anos. E Douglas Maia Barroso, de 21 anos. Foram presos suspeitos pelo latrocínio do promotor Paulo Cardoso de Carvalho, no bairro Flores. Na delegacia, Kelly, que está grávida de 4 meses, estava tranquila e chegou a rir em alguns momentos. Douglas se entregou nessa quinta e Sebastião diz que a ideia foi dele e do Bruno Coelho Costa, de 23 anos, que depois de uma troca de tiros com a polícia, está internado em estado grave no Hospital 28 de Agosto. Bruno também é foragido do sistema prisional. Se fez uma investigação dentro dos padrões que se exige na coleta de provas, com todos os elementos possíveis e imagináveis acerca da ocorrência do fato, que vai possibilitar com que o judiciário, ao examinar, tenha diante de si todos aqueles pontos em função dessas provas colhidas. O carro que foi utilizado pelo bando para cometer o assalto também foi recuperado com a placa trocada. Agora, eles ficam à disposição da justiça. A intenção desses indivíduos era roubar o veículo e a residência da vítima para praticar outros crimes na cidade, né? A forma com que eles agiam era de maneira inteligente, tendo em vista que eles estudavam realmente os estabelecimentos comerciais. Mas no caso específico do promotor de justiça, eles não sabiam quem era o promotor, não sabiam que era um membro do Ministério Público, muito pelo contrário. Eles perceberam a vulnerabilidade no momento e acabaram abordando. E pelo fato da vítima reagir, acabaram alvejando a vítima com 3 disparos. É um caso revoltante, né? A gente vê que a quadrilha foi presa aí, suspeita de ter cometido esse latrocínio e age como se nada tivesse acontecido. A Kelly ri, foi uma pessoa que morreu. Ela está grávida, vai ser presa agora, vai ser condenada provavelmente, vai ter o filho na cadeia, depois vai ter que dar esse filho para alguém cuidar, porque depois de certos meses ela não pode mais permanecer com o filho dentro da unidade prisional e é como se nada tivesse acontecido, é como se não tivesse tirado a vida de ninguém. A gente espera que essas 4 pessoas respondam justamente pelo crime que cometeram. E um casal foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma empresa no bairro Cachoeirinha. Eles estavam furtando fios de cobre. O crime foi na madrugada de segunda-feira. Vamos ver. Quando uma pessoa faz uma instalação elétrica na sua casa, nem sempre se preocupa em deixar os fios protegidos. Olha só esse caso aqui. Para as pessoas leigas, a gente não sabe quais são os fios e para que eles servem, mas os ladrões estão muito atentos, principalmente aos fios de cobre, que tem uma vendagem muito fácil no mercado. Aqui no bairro Cachoeirinha, na Avenida Castelo Branco, um furto recente chamou a atenção da polícia. Ele foi flagrado durante a madrugada pelas câmeras de vigilância de uma empresa. As imagens mostram um casal que já está acostumado com essa prática. Enquanto o homem escala a parede para retirar os fios de cobre, a mulher fica olhando para a rua, fazendo a vigilância para ver se ninguém aparece. O detalhe é que essa mulher está grávida. Ela já está acostumada a fazer a vigilância. E o homem também demora menos de 5 minutos para tirar da empresa mais de 40 metros de fio de cobre. Depois ele desce calmamente, passa o material para a esposa e eles saem andando pela rua. Esse crime que está acontecendo durante a madrugada tem se repetido com muita frequência. Por isso, dessa vez, a empresa resolveu levar a denúncia até a polícia. E essas imagens estão sendo divulgadas porque os policiais acreditam que o casal possa ser identificado, principalmente porque a mulher está grávida. A ideia da polícia é chegar até esses ladrões que furtaram os fios e, de acordo com a polícia, eles já estão acostumados a fazer isso várias vezes e, a partir daí, impedir que esses crimes voltem a acontecer. A investigação da polícia segue no sentido de tentar identificar quem é esse casal
que furtou os fios no bairro Cachoeirinha. Fernanda Antonucci é delegada do 1º Distrito Integrado de Polícia. Delegada, as imagens ajudam bastante, principalmente pelo fato da mulher estar grávida, né? Exato. A gente conta com a divulgação dessas imagens, conta com a população para nos ajudar a identificar. Ela pode ser alguém ali da área, do bairro, quer dizer, as pessoas dos comércios próximos podem, de repente, identificá-la, ou até o homem que ajuda ela nessa ação? Provavelmente, porque eles agem a pé. Então, a gente acredita que seja da proximidade do local do fato. E como a população pode realmente trazer algum tipo de informação sobre esse casal? Nós possuímos um disque denúncia do 1º DIP, o número é 992 30 3143. E 3 homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas no bairro Novo Israel, na Zona Norte, foram presos pela Polícia Civil na tarde de ontem. Um deles era o olheiro do bando, aquele que solta os foguetes para avisar que a polícia está chegando na área. Dessa vez, eles não tiveram tempo de avisar os comparsas e foram parar na delegacia. Dá só uma olhada nesse trio aí. Eles se chamam Matheus Jailson Lima, de 24 anos, o Gabriel Monteiro de Albuquerque, de 19, e o Ednel Bastos Pacheco, de 31. Eles foram presos ontem na rua Santa Marta, suspeitos de tráfico de drogas, mas o que não era de se esperar é que eles eram olheiros, aqueles fogueteiros que soltam, né, os foguetes na hora que a polícia chega lá no bairro. Quem vai contar um pouquinho sobre a prisão desse trio de olheiros vai ser o Dr. Raul Augusto, titular do 26º DIP. Então, doutor, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa prisão dessas 3 pessoas. Inicialmente, a equipe de investigação do 26º DIP tinha informação de que um elemento estava no mototáxi levando droga. Conseguiram identificar e abordaram o Ednei. Com ele foi encontrada uma pequena quantidade de droga. Posteriormente, com o Ednei detido, ficaram mais em perseguição e encontraram mais na frente, já na bairro do Novo Israel, o Maurício e o Gabriel, com quantidade de droga, uma espingarda calibre 12 com 6 cartuchos intactos e o foguete, né? Então, no caso, o Matheus, que era o fogueteiro que soltava o fogo, avisava quando a polícia ia chegar lá pela área. Isso, o Matheus foi apreendido aproximadamente 12 rojões de foguete. Ele era o responsável por avisar aos comparsas que a área estava suja, né? Os outros 2, no caso, eles eram relacionados ao tráfico de drogas mesmo, bem ativo lá na área. Sim, o Ednei fazia a distribuição, enquanto o Gabriel fazia toda a embalagem. Então, ó, se você dá uma olhada no material todo que foi apreendido pela polícia, tem espingarda calibre 12, tem os rojões, além das drogas. Os 3 estão aí, o Matheus e os outros 2 suspeitos. O Matheus, que no caso era o fogueteiro, a pessoa que avisava na hora que a polícia ia chegar na área do tráfico de drogas lá do bairro Novo Israel. E 2 mulheres foram presas com 20 quilos de entorpecentes no aeroporto Eduardo Gomes. As malas com drogas foram retiradas de dentro da aeronave. E quem traz mais informações sobre esse caso é o Danilo Alves, com quem eu converso ao vivo agora. Olá, Danilo, bom dia. As acusadas estavam indo para onde? E para que lugar é que esse material seria levado, essa droga? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos que assistem Amanhã no Ar nesta sexta-feira. Então, as 2 mulheres estavam indo para Fortaleza e as drogas foram trazidas aqui para a Superintendência da Polícia Federal aqui no bairro Dom Pedro, onde nós estamos nesse momento. O nome das 2 mulheres são Devanilza Chagas de Lima, de 46 anos, e Cleinara Pinto de Miranda, de 27 anos. As 2 suspeitas estavam indo para Fortaleza com 2 malas. Elas conseguiram embarcar as malas e logo depois uma denúncia no WhatsApp da Polícia Militar, da ROCAM, verificou que essas 2 senhoras, essas 2 mulheres, estavam embarcando com essa droga, com uma quantidade expressiva de drogas. Logo depois, a Polícia Militar foi até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, foi até a aeronave onde as 2 suspeitas estavam, retiraram as 2 suspeitas do avião e levaram elas para uma sala. Nós temos um vídeo que foi divulgado pela Polícia Militar que mostra justamente o momento em que as policiais da ROCAM
solicitam para que elas retirassem essa droga das malas. Foi então que cada uma foi tirando. Primeiro, uma das suspeitas, a suspeita de 46 anos, retirou as drogas, né? Primeiro viu ali uma mala cheia de roupas, aí depois retirou as roupas e viu que os entorpecentes estavam dentro da mala. Já a outra suspeita também fez o mesmo procedimento. Os policiais pediram para que ela retirasse essa droga, para que ela retirasse, né? Abrisse a mala para verificar o que tinha lá dentro. E mais uma vez as drogas foram vistas entre roupas também da suspeita de 27 anos. Logo em seguida foram verificados que foram mais de 20 quilos, cerca de 20 quilos de drogas que elas tentavam embarcar para Fortaleza. Foi então que elas foram presas, né, e trazidas aqui para a Polícia Federal. Agora é muita coragem, eu diria, ousadia dessas duas mulheres, porque elas chegaram a colocar, né, a cara delas ali, o rosto delas, além de embarcar com essa droga, passaram por toda a revista das empresas aéreas, colocaram a mala dentro do avião, e foi só por causa dessa denúncia do WhatsApp, né, que a Rocan tem essa linha direta com a comunidade, essa linha direta com as pessoas para poder fazer essas denúncias, que foi realmente colocado, foi realmente denunciado e elas foram presas. Agora, tanto a Devanilza quanto a outra suspeita de 27 anos vão responder pelo tráfico de drogas, porque estavam com essa quantidade expressiva embarcando para Fortaleza. A Polícia Militar também apontou que essa droga ela iria abastecer as bocas de fumo para o carnaval, para esse fim de semana de pré-carnaval, ou seja, ia ser mais aí uma ajuda nessa questão do tráfico de drogas, mas graças à Polícia Militar, depois dessa denúncia, na verdade graças à denúncia da própria população, que essas drogas elas saíram de circulação, elas foram apreendidas com as mulheres e todo o material e elas também foram trazidas aqui para a Superintendência da Polícia Federal, que vai fazer os trâmites legais, todos os procedimentos legais para que elas sejam presas. Agora, outra questão também interessante é essa questão de você esconder, né, essas drogas dentro de malas, dentro de outros tipos de materiais. Essa ousadia e coragem muitas vezes é confundida com as pessoas, né, porque muitas vezes as outras pessoas que fazem esse tipo de crime não acham que as outras vão perceber e acabam sendo denunciadas e acabam sendo presas, né? Eu acho que é muita coragem e ousadia dessas duas mulheres, mas felizmente elas foram presas e estão aqui agora na Polícia Federal. Adriane. E falta de noção, né? E ao mesmo tempo, Danilo, mostra uma fragilidade de se identificar, porque a gente viu as imagens agora há pouco, a quantidade de droga é absurda dentro das malas e tinham algumas poucas peças de roupa sobre essa droga toda. Então, se passasse no raio-x, com facilidade poderia identificar essa droga. Então, mostra uma fragilidade do sistema de identificação no aeroporto, porque não foi identificado, elas já estavam dentro da aeronave, foi identificado graças a uma denúncia anônima feita no WhatsApp da polícia. E talvez essa fragilidade motive que pessoas como essas duas mulheres acabem cometendo crimes como esse de tráfico de drogas, né? Muita gente tenta desembarcar em outros aeroportos do país e do mundo com droga saída daqui de Manaus, droga que vem da Colômbia, droga que é produzida aqui na fronteira e que precisa sair do Amazonas. Então, muita gente é usada para fazer esse tipo de transporte e muitas vezes dá certo. Tanto que essas mulheres foram bem ousadas ao tentar embarcar com cerca de 20 quilos de droga. Pois é, Adriane, essa questão aí do transporte, a gente sabe que, olha só, ontem a Polícia Federal realizou a Operação Courrier. Eu acho que a gente vai falar também sobre essa operação. A gente esteve aqui na Polícia Federal nessa quinta-feira. Justamente existe uma base, uma organização criminosa com tráfico internacional de drogas, com tráfico internacional de cocaína. Então, essa investigação que a Polícia Federal fez foi desde o início de 2014. A gente vai ver, ou seja, toda essa questão do tráfico, ela vem dessa tríplice fronteira, como a gente sempre fala, né? Então, da droga que sai dos outros países, que vem para cá, chega direto no Amazonas, vem pelos nossos rios da Amazônia, chega na capital e aí é distribuída para as outras cidades, distribuída para os outros estados do nosso país. Mas a Polícia Federal e a Polícia Militar continuam esse trabalho intenso, porque às vezes a gente pensa, né, que até enxugar gelo, mas não é não. Você denunciando o tráfico de drogas, você denunciando algum local realmente que você acha que está fazendo alguma coisa errada, principalmente perto da sua casa. Às vezes as pessoas têm muito medo, né? Porque tem medo de represália dos bandidos, mas é o primeiro passo para o seu local, para o local que você mora,
se livrar desse tipo de situação. A gente pensa que não, mas é importante sim essa denúncia. Aí eu vou mandar agora para você o número de denúncia do WhatsApp da Polícia Militar da Rocan, que é 99280 7574. Eu vou repetir para você que está assistindo a gente. 99280 7574. Esse é o número do WhatsApp para você denunciar qualquer tipo de situação à Rocan, que ela vai prontamente ao local verificar toda a situação. Você não precisa se identificar. Se você, caso não queira se identificar, você também tem os números da Polícia Civil e também da Polícia Militar, que são o número 181, o 190, todos os números você pode fazer a sua denúncia e, claro, não se identificar, que é o mais importante, né? Já que você tem uma informação importante para a polícia, para poder prender esses bandidos e dar um pouquinho mais de segurança para o local que você mora e tentar limar um pouco esse tráfico de drogas que está bastante intenso na nossa cidade, justamente por causa disso que a gente falou, por causa desse tráfico intenso que tem ali entre a nossa tríplice fronteira e aqui o estado. Adriane. Obrigada, Danila, pelas informações. Até daqui a pouco. E já na zona Centro-Sul, uma operação policial terminou na prisão de um homem e na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro da União. A área está sendo monitorada pela polícia. Vamos ver. William Andrade da Costa estava em um dos 8 alvos da operação comandada pela seccional Centro-Sul. Com ele, a polícia encontrou 44 porções de cocaína e maconha, além de cerca de R$600. A gente deflagrou a operação em toda a área, cumprindo os 8 mandados de busca e em busca de 2 mandados de prisão que a gente não logrou êxito no momento. Foram conduzidas para a delegacia 2 pessoas, sendo que só uma foi flagranteada, a outra era a companheira dele que foi pega na residência. Uma outra localidade da zona Centro-Sul, onde também foi encontrada uma grande quantidade de drogas, foi uma estância. Na mesma vila, que tinha vários apartamentos, a polícia apreendeu o restante desse material aqui, olha. A gente tem porções grandes de maconha. Isso aqui é maconha, provavelmente maconha tipo skunk, que já estava separada em pequenas porções para o comércio, dinheiro, e a polícia não conseguiu nessa área prender ninguém, mas conseguiu encontrar a identidade de um homem que provavelmente também é envolvido com uma facção criminosa aqui da cidade. Essas investigações vão continuar, principalmente porque a área onde toda essa droga foi apreendida, que é conhecida como Beco da Morte, é uma área que está sob vigilância da polícia, como explicou um dos delegados que está envolvido na operação. Então, é a área dominada por uma organização criminosa, articulada, tanto que, se observar bem o material encontrado em 3 residências diferentes, você vê que é a mesma embalagem. Então, é tudo idêntico, até na quantidade, enfim, do material, você vê que é o mesmo grupo criminoso, embora várias pessoas atuando no tráfico. E agora vamos falar dos casos de comunidade. Os moradores do Novo Milênio, lá no Santa Etelvina, na Zona Norte, convivem com uma série de problemas. Para se ter uma ideia, as ruas não estão asfaltadas, nenhum ônibus passa pela comunidade e, para piorar a situação, nem unidade de saúde tem para atender, principalmente crianças e idosos. Confira na reportagem de Tamires Clé e Pedro Bala. Olha, pode nem parecer, mas isso daqui é uma rua, mas já foi tomada completamente pelo mato e, ó, asfalto nem passou por aqui. Essa daqui é a comunidade Novo Milênio, que fica no bairro Santa Etelvina, na zona norte da cidade. Essa é só uma das ruas. As outras que já tiveram asfalto, olha como é que tá a situação. O carro tem que desviar, porque senão ele pode realmente quebrar. Os buracos por aqui são realmente muito grandes. E segundo os moradores, esse problema já dura muitos anos, não é isso, Jair? Mais de uns 10 anos aqui, nós ficamos sem transporte por causa dos buracos. Tendo asfalto, a gente consegue chegar onde nós quiser. Agora, sem asfalto, não tem condições. Eu acho que o prefeito devia dar uma olhadinha para nós, um tampa-buraco de urgência aí. Esse é um dos problemas mais graves aqui, porque para eles pegarem o ônibus, tem que andar até o bairro mais próximo, cerca de 2 quilômetros. Demora muito, é muito dispendioso, porque aqui realmente não tem o transporte público. Não existe. Aqui nós temos que se destacar lá para fora, para o conjunto João Paulo, para conseguir um transporte. Pista mesmo aí, né? E mesmo assim, às vezes a gente chega lá, o transporte já tem saída e a gente pena para levar até as crianças a pé para o colégio. Não é fácil.
A saúde é um dos problemas que eles mais falaram aqui também, porque eles têm que sair daqui e ir para Delfinazis, que fica realmente muito longe. Então, se houver qualquer tipo de emergência, como é que vocês fazem? O que já aconteceu aqui por conta da falta dessa UBS? Mana, tudo. Às vezes a SOS não quer entrar aqui, nós não temos um PS, entendeu? E a gente precisa. Eu já passei mal aqui e eles não querem entrar aqui para vir buscar ninguém, entendeu? Nós aqui, nós não temos um posto de saúde, nós não temos nada aqui. Nós estamos abandonados. Então, olha, é um problema atrás do outro, que puxa o outro, justamente porque um problema não é resolvido, todos os outros acabam se agravando. Difícil, né? Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que está trabalhando no bairro Santa Etelvina e que a comunidade Novo Milênio será atendida na sequência. A previsão é de que os serviços sejam realizados agora, no próximo mês, em março. E o assunto agora é transporte público. Em coletiva realizada na tarde de ontem, o prefeito Arthur Vigílio Neto criticou o governador José Mello pela retirada dos subsídios às empresas do transporte coletivo. Ele também falou que vai se licenciar em abril do Executivo Municipal para tratar da saúde. Durante a coletiva, o prefeito foi incisivo. Por enquanto, o valor da passagem permanece em R$ 3,30. No momento permanece. Na entrevista, Arthur Neto fez duras críticas ao governador José Mello por ter retirado o subsídio às empresas de ônibus. O tucano lembrou que o Estado já permite a isenção fiscal para outros setores da economia e, por isso, deveria manter os incentivos também no transporte coletivo, para manter o preço da passagem mais barato. Fiz um apelo ao governador, e em termos duros, para que caia em si e perceba que ele concede quase 7 bilhões de incentivos por ano e está se declarando contra incentivar o barateamento de tarifa de transporte coletivo no valor de 43 milhões de reais, mais ou menos. Durante a coletiva, ao lado da primeira-dama Elizabeth Valeico e do vice-prefeito Marcos Rota, Arthur Neto aproveitou para falar pela primeira vez sobre seu estado de saúde e comunicou que em abril vai se licenciar da prefeitura para tratar um câncer na próstata. É uma coisa inicial e que vai ser resolvida no começo de abril. E pelo tamanho que ele me mostrou, eu vou nocautear o câncer. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: Arthur Neto revela ter câncer e fará cirurgia. O anúncio foi feito durante coletiva em que o prefeito criticou o governo do estado pelo fim das isenções às empresas do transporte coletivo. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E o processo que solicitava a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para investigar a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, foi arquivado na Assembleia Legislativa. A oposição protestou. Antes da sessão começar, o requerimento contava com 8 assinaturas de deputados, número suficiente para a instalação da comissão parlamentar de inquérito. Mas, em plenário, o presidente da Casa informou a inviabilidade da CPI porque os deputados Platini Soares, do DEM, e Cabo Maciel, do PR, voltaram atrás e retiraram as assinaturas do requerimento. Portanto, o requerimento 2.761 de 2016, ele vai ser arquivado por não atender os pressupostos de admissibilidade com relação ao número de assinaturas para a instalação da CPI, sendo que esse requerimento já deveria ter sido arquivado automaticamente na passagem de um ano para o outro. O que revoltou a bancada de oposição. Eu acreditei até o fim que os deputados fossem ficar ao lado do povo e não foi o que aconteceu. Os deputados atenderam ao apelo do governador e retiraram as suas assinaturas do processo. Isso só me dá mais vontade de investigar, porque mostra que o governo tem muita coisa a esconder nesse processo todo. A CPI investigaria o desvio de 20 milhões de reais da Agência de Fomento do Amazonas, que destina recursos de incentivo a micro e pequenos empreendimentos. O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito seria enviado ao Ministério Público do Estado. A CPI teria uma função
de verificar os culpados eventuais, se assim fosse comprovado, e também para cobrar providências para que a gente aplique melhor os recursos da FEAM. Para a oposição, os deputados que retiraram a assinatura do requerimento teriam sido coagidos pelo governo. O líder rebateu a acusação. A decisão que os dois colegas deputados tiveram, eles em nenhum momento foram questionados por ninguém porque eles assinaram. Por que agora vai se questionar o fato deles terem retirado? É da livre e espontânea vontade de cada um. Agora, a bancada de oposição pretende recorrer ao Banco Central e ao Tribunal de Contas da União para que investiguem o desvio desses recursos. Nós temos que investigar de uma forma ou de outra, TCU, TCE, nós vamos ter que continuar buscando essa investigação. A CPI, ela não é uma condenação, e sim um processo de investigação. A investigação que seria feita na Assembleia Legislativa, depois seriam levados para as autoridades policiais e judiciárias para que desse andamento. Mas como os dois deputados, os policiais militares que são deputados, o Cabo Maciel e o Platini, retiraram a assinatura e os demais não quiseram também que esse processo fosse iniciado, e essa instalação não vai poder ser feita. O Cabo Maciel não foi localizado para comentar esse assunto, já o Platini disse que não vai se pronunciar a respeito de ter mudado de opinião. O fato é que agora, além do Tribunal de Contas, toda a papelada, toda a documentação que já foi levantada pelos parlamentares de oposição será encaminhada também à Polícia Federal, já que a FEAM segue as regras denominadas pelo Banco Central. E em Manacapuru, 6.000 pessoas estão virando a noite para concorrer a uma das 400 vagas oferecidas em um processo seletivo da Prefeitura. Vamos ver. Dona Luana virou a noite na fila. É uma humilhação isso pra gente. Já pegamos chuva, sol. É horrível isso. Mas a gente tem que enfrentar, né? À espera por atendimento estão profissionais como professores, serviços gerais e administrativos. Todos em busca de uma oportunidade. Em primeiro lugar, eles deveriam ter feito as filas divididas, professor numa fila, auxiliar de serviços gerais, merendeira, todos em filas separadas, que com certeza não faria essa única fila aqui. Mal o dia clareou e a fila já fazia a volta no quarteirão. O atendimento recomeçou por volta de 8 horas da manhã e, enfim, Dona Luana conseguiu ser atendida. Ninguém foi orientado por nenhuma pessoa que trabalha hoje na equipe do processo seletivo a ficar na fila, a passar a noite na fila. Ao contrário, nós orientamos as pessoas para que cheguem cedo, porque os portões abrem às 8 horas. O tamanho da fila evidencia o alto índice de desemprego na cidade. De acordo com a comissão organizadora do processo seletivo, só nos 3 primeiros dias foram atendidos mais de 6.000 pessoas. A população está acompanhando de perto. Então não existe privilégio, não existe a desorganização que as pessoas se referem ao que acontece lá fora. Então os próprios candidatos não têm conseguido se organizar em relação a isso e nós não podemos interferir. É angustiante, né, ver uma fila como essa, que é o retrato do momento econômico que a gente vive, né? As pessoas foram madrugar na fila para tentar conseguir uma vaga de emprego aí nesse processo seletivo, passaram a noite, a madrugada, amanheceram um dia, choveu, ontem teve sol também, então foi um transtorno grande, mas mostra a necessidade urgente de se conseguir uma vaga. E muitas dessas pessoas estão ali, sabem que não vão conseguir, porque são pouco mais de 400 vagas e só ontem já foram 6.000 pessoas atendidas nesse processo, que vai continuar ainda. As pessoas ainda podem procurar para se inscrever e, de acordo com a Prefeitura, que vai ser levado em consideração, vai ser a análise curricular, análise técnica de cada uma dessas pessoas que foi inscrita. E tem uma frase que todo mundo conhece: se dirigir, não beba. Mas parece que nem todos entendem o perigo dessa combinação álcool e direção. É preciso estar atento aos riscos de acidente no trânsito, até porque as imprudências são vistas a todo momento na cidade. Para se ter uma ideia, Manaus tem em média 20 acidentes por dia, isso mesmo, 20 acidentes. E a preocupação do Detran é que esse número aumente ainda mais agora no período de carnaval, quando muita gente aproveita para abusar da bebida. Para combater o problema, vale até se fantasiar. Os machucados são de mentira, mas servem para mostrar um problema real. Atores contratados pelo Detran vão desfilar nas bandas de carnaval desse jeito, para lembrar os foliões sobre os riscos da imprudência no trânsito. Essa é minha fantasia de carnaval, né? Para ver se
toca o consciente das pessoas aí, né? E se tomam umas atitudes mais responsáveis, né? Na hora de beber e dirigir. A Operação Carnaval 2017 começa ao meio-dia desta sexta-feira e vai até a madrugada do dia 2 de março. 300 funcionários vão atuar nas ações de educação e de fiscalização, especialmente no cumprimento da lei seca. Nós iremos ser muito rigorosos, principalmente na questão do álcool da direção, pessoa que dirige sem habilitação, menores dirigindo. Nós iremos ser muito rígidos nessa questão, porque nós queremos que as pessoas brinquem carnaval e carnaval com paz. Os esforços são para reduzir o número de vítimas no trânsito. Foram 284 mortes no Amazonas ano passado. Só no carnaval foram 5 acidentes graves. Segundo o Detran, o governo do estado gastou em 2016 R$9 milhões com próteses e órteses para acidentados, jovens na maioria. A maioria das pessoas que são atingidas e chegam à fatalidade no trauma de trânsito é entre 20 e 29 anos. Em Manaus, são registrados em média 20 acidentes por dia. 70% deles acontecem por imprudência de motociclistas. No carnaval ainda tem o fator bebida alcoólica. Para não cair em alguma blitz e muito menos causar acidentes, uma saída é o Disque Pileque. O telefone é o 3642-6708, mas a população precisa saber usar o serviço. A gente espera que esse ano a população tenha consciência de que os trotes que nós tivemos no ano passado, onde de 10 ocorrências, 7 eram trotes, isso não pode acontecer. Pessoas precisam e a gente está aí para atender. Lembrando também que o nosso objetivo é levar o folião em casa e o seu veículo e não transportar pessoas. É a pessoa que está com o seu veículo, que ingeriu bebida alcoólica e consciente, tem certeza que não consegue dirigir e evita matar e morrer e também receber uma multa que hoje equivale a quase R$6 mil. Olha, a gente acabou de falar aí, são cerca de 20 acidentes que acontecem por dia e agora pela manhã um já foi registrado. O acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã. Um motorista identificado como Raimundo Oliveira Filho, de 42 anos, perdeu o controle do carro, um Fiat Palio, e caiu embaixo do viaduto da Torquato Tapajós. Uma viatura da polícia fez o atendimento e viu que o motorista teve apenas escoriações leves e estava consciente, ainda bem. Isso aconteceu hoje, logo cedinho, por volta de 5h30 da manhã. O trânsito ficou complicado logo depois do acidente, mas já está normalizado, né? Já está tranquilo naquela área e serve aí de orientação para você que está circulando na cidade. No horário do acidente chovia e continua chovendo em parte da cidade, uma chuva fraca, mas que deixa a pista molhada e aumenta a possibilidade de que aconteçam acidentes. Então você que está saindo de casa agora, muita prudência, muita calma ao sair para dirigir, para evitar que acidentes como esse possam acontecer. E agora a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco com uma entrevista bem interessante para você que tem dívidas. O Procon vai criar um núcleo de atendimento para os superendividados. Esse núcleo vai ter até acompanhamento psicológico. A gente traz esses destaques daqui a pouquinho. Não saia daí.